Olá, senhores, mais uma vez. Então, eu fragmentei esta pequena aula de hoje em 3 vídeos. Esse é o terceiro, certo? Onde nós vamos tratar do tema resistência elétrica. Resistência elétrica, tá bom? Fiz aqui, pessoal, peguei um cartoon aqui para expressar, né, de uma forma mais didática o conceito da resistência. Então ali tem os bonequinhos, né? Olha só os bonequinhos. Aqui você tem o ohm, aqui você tem o volt e você tem o ampere. O ampere, né? O ampere você já viu que é o coulomb por segundo. Quantos coulombs por segundo atravessam a seção reta do condutor, certo? Se um coulomb armazena uma quantidade muito grande de elétrons, 6,25 vezes 10 elevado a 18 elétrons, certo? Então ali eu tenho o ampere, que são o coulomb no segundo. Eu tenho um grupamento grande, um grupo grande de elétrons viajando no tempo, dentro da seção do condutor. Aqui está o condutor, né, um tubo, e o ampere. Quem é que está empurrando a corrente? Quem é que está produzindo, forçando o movimento do elétron? É o volt, é a DDP. E você já viu lá da última aula, a DDP. É a pressão, certo? É a pressão, uma analogia mecânica com a água que a gente fez lá, o reservatório, a tubulação e a torneira lá embaixo, certo? Então, o volt, a pressão, a DDP, aqui eu tenho 12, aqui eu tenho 12, e aqui eu tenho 0, tá empurrando o elétron para cá. E tem um carinha chamado ohm, esse cidadão aqui chamado ohm, o que ele vai lá? Ele vai lá e colocou uma corda no tubo, né? E ele está estrangulando o tubo, ele está dificultando a passagem. Então, a resistência ôhmica ou a resistência elétrica é essa grandeza, que ela oferece oposição à passagem da corrente, certo? Eu estou criando uma dificuldade, ó. O volt está empurrando o elétron, o ohm está lá, aperta o tubo, não quer deixar ele passar, e o elétron ali, coitadinho, quer passar de um lado para o outro. No resistor, se eu olhar isso aqui para um resistor, lá na minha lâmpada, no meu aquecedor, exatamente esse efeito que está acontecendo aqui, ó. Nas paredes do condutor, nas paredes do resistor, eu estou aumentando a força de atrito aqui, ó, entre o elétron, que possui uma massa, e as paredes do material. Entre eles mesmos, né, entre as paredes, com o núcleo, com os outros átomos, certo? E essa energia que está sendo entregue aqui, está sendo dissipada, eu estou convertendo energia na forma de calor. Por isso que o resistor está aquecendo aqui, ó, e ele entrega energia para nós de pelo menos 2 formas. Energia luminosa na forma de lumens, a lâmpada incandescente, né? Ou mesmo a lâmpada de diodo, a lâmpada eletrônica, né? Que ela também está entregando lumens, né? Ela também aquece, muito menos, mas claro que aquece, porque o diodo também oferece uma certa oposição, embora pequena, mas também oferece, certo? A corrente ele é menor, mas ele oferece uma resistência, ele aquece. Não aquece tanto quanto a incandescente. Por isso que ele entrega mais energia luminosa com menos consumo de energia da rede, certo? Por isso que uma lâmpada de 10 watts, né, entrega muito mais lumens, se for uma lâmpada eletrônica, né, uma lâmpada com diodos, né, com fotodiodos, emissores, ela entrega muito mais lumens do que uma lâmpada de 10 watts incandescente, certo? Porque você tem conversão de energia em forma de calor. Você não quer calor, você quer lumens, você quer luz, certo? Então, por isso que a lâmpada de diodo, a lâmpada eletrônica, é mais eficiente para iluminar do que uma lâmpada incandescente, certo? Ok.
Essa resistência ômica, pessoal, ela é uma propriedade do material, tá? Você não consegue mudar ela, a menos que você mude o material. Mas tem uma coisa que você pode fazer, que você altera um pouco essa propriedade, certo? Alterando a condição física do material, que é, por exemplo, fornecer calor ao material, certo? Vamos ver em seguida. Então aqui mais uma ilustração, né? É uma dificuldade que um material condutor apresenta à passagem da corrente, certo? De novo, então o volt empurrando o ampere e o ohm está lá querendo segurar. Ele não quer deixar passar, ele está segurando. É a resistência, quem está resistindo. Ele resiste, ele não quer deixar o elétron passar. Resistência, ele está oferecendo oposição, uma resistência à passagem da corrente, tá? A unidade é o ohm e o símbolo mais usado geralmente é esse símbolo aqui, ó, certo? Em alguns casos, você vai ver apenas isso aqui, ó, resistor, certo? Então, por se tratar de uma propriedade do material, ele depende do quê? A resistência. Ele depende de um coeficiente lá do material, do cobre, do alumínio, né? Do ferro, chamado resistividade, que nós representamos por esta letrinha grega aqui chamada Rho. O Rho é a resistividade do material. Ele pertence ao material, certo? Ele pertence ao material. E a resistência ômica de um condutor, eu consigo calcular por essa formulazinha aqui, ó. A resistência é o Rho, que multiplica o comprimento sobre a área, a seção circular transversal do condutor, certo? Aqui eu coloquei, tá na apostila também de vocês, certo? Uma pequena tabelinha com a resistividade de alguns materiais. De novo, ó, o Rho a 20 graus Celsius. Por que eu estou adotando aqui 20 graus Celsius? Porque eu consigo alterar esta propriedade aqui, ó, se eu aumentar essa temperatura. Então, na medida em que eu aumento essa temperatura, esta resistividade ela vai sofrer uma alteração, certo? Aqui eu coloquei o Rho em ohms metros, que é como ele é dado no sistema internacional. Prata, o cobre, ó, nós vamos usar isso aqui, o cobre, 1,67 vezes 10 na menos 8 ohms metros, certo? Mas eu também posso ter ele em ohms centímetros. Lá no Boylestad, esse livro que eu mostrei para vocês na última aula, né, ele é dado em ohms centímetros. Se 1 metro é 100 centímetros, né, se 1 metro é 100 centímetros, e eu tenho em ohms metro, é 1,67, né, 1,67. 10 na menos 8. Se eu estou trabalhando agora com centímetros, eu tenho que diminuir aqui 2 casas, né? Deixar ele maior 2 casas, porque agora é 1 centímetro, ó. Menos 6. Aqui houve um arredondamento, ele saiu de 1,67 e foi para 1,72, certo? Você vai achar os valores muito próximos desses aqui, do Rho, dependendo do autor que você pesquisa, tá? Então, quem é a área? Você vai lá, pega o condutor e corta ele. A área é aquela seção reta que você enxerga ali, ó. Aquilo é a área. Ali está a nossa área, ó. Isso aqui é a nossa área. Então, a área de uma seção circular, você tem lá que é π vezes o raio ao quadrado, né? Π vezes raio ao quadrado. Você vai ter a área desse fio, né? Ok? A temperatura a 20 graus.
certo? Temperatura 20 graus. Porque 20 graus, normalmente se ensaia em laboratório os materiais e você precisa de uma temperatura padrão. É adotado 20 graus porque seria uma temperatura média, né? Você precisa de uma referência, né? Eu não posso adotar 50 graus Celsius, porque nem sempre o material vai estar naquela condição. Então se adota 20 graus e depois se faz correções para 30, para 40. Condutores, nas tabelas de fabricante para condutores elétricos, por exemplo, sempre se adota uma temperatura, normalmente 30 graus, 70 graus, 35 graus, dependendo do condutor, dependendo da isolação, dependendo para onde ele é especificado, certo? Então, o efeito da temperatura nos materiais, nesses materiais condutores, o efeito da temperatura faz o quê? Faz aumentar o Rho. Eu aumento o Rho. Eu tenho um Rho aumentando. Então, na medida em que eu aumento a temperatura, ela está aqui em 0 graus Celsius. 0 graus Celsius. Na medida em que eu aumento ela para cá, ó, a resistência ôhmica também vai aumentando, porque o Rho vai aumentando. E vai aumentando. Nos condutores, esse é o fenômeno, certo? E eu consigo, inclusive, encontrar os valores, né? Os valores da temperatura da resistência para várias temperaturas, certo? Através dessa equação. Então, por exemplo, se eu tenho um Rho, um material que tem um coeficiente de temperatura a 20 graus Celsius, e eu tenho uma temperatura 1, certo? Uma resistência 1. Quando eu altero essa temperatura, eu vou ter um outro valor de resistência. Nós vamos fazer um exercício em seguida sobre isso, ok? Então, um condutor, quando você aquece, você altera as propriedades dele, a resistência aumenta em função do aumento da temperatura. Onde que dá para você verificar isso? Uma lâmpada incandescente. Se você tem uma lâmpada incandescente, você pode fazer esse teste. Quando você coloca lá um ohmímetro e mede a resistência ohmica de uma lâmpada incandescente, você tem um valor de resistência. Aí você liga a lâmpada. Você liga a lâmpada, ela aquece. Se você desligar e medir imediatamente a resistência, logo após que desligou ela, você vai ver que essa resistência aumentou. Por quê? Porque você aqueceu o material, certo? Aqui tem os coeficientes de temperatura para alguns materiais, né? A 20 graus Celsius, a prata, o cobre, o ouro, né? Nosso grande herói aqui é o cobre. Vamos trabalhar muito com o cobre, tá? Certo? Finalizamos então essa conceituação básica sobre diferença de potencial e resistência elétrica, ok? Eu vou deixar uma lista de exercícios para vocês e é o que vai estar valendo a presença na aula de hoje agora, ok?